Half-Life é uma série de jogos de tiro em primeira pessoa desenvolvidos pela Valve Corporation. Cada título é considerado no mínimo revolucionário, com Half-Life 1 inaugurando as inúmeras possibilidades de se combinar um jogo de primeira pessoa e uma história sensacional contada por um único protagonista, e Half-Life 2 com o uso da Source Engine e o uso de uma física extremamente realista, também combinada com um mundo riquíssimo de detalhes e a continuação da história, que de maneira impressionante consegue melhorar o que já tinha sido feito de maneira espetacular no jogo anterior. Reconhecermos que a saga Half-Life é, em suas raízes, revolucionária é algo que todos nós devemos fazer, não devido a ela por si só, mas também ao fato de que, a partir dela, surgiram diversas outras franquias muito populares, como CS, Team Fortress, entre outros. Mas, e se eu te falasse que, além de tudo isso, ela traz diversos temas filosóficos provocativos que não se aplicam só ao mundo fictício criado naquele universo, mas também ao nosso? Nesse vídeo eu vou usar vários elementos utilizados ao longo da narrativa dos dois jogos, portanto, para deixar esse vídeo acessível a todos, não só aqueles que já jogaram e conhecem a história dessa franquia, eu vou fazer um resumo dos eventos do Half-Life 1, que nesse caso eu vou usar o Black Mesa, o remake feito pela Crowbar Collective, além de também relembrar os eventos de Half-Life 2. Para o Black Mesa eu usei o vídeo do canal Gendarme Zero, e do Half-Life 2 eu usei o vídeo do canal Boloxt, todos os links estarão na descrição. Se você já sabe a história dessa franquia e não quer ouvir tudo de novo, pode pular para esse instante aqui do vídeo e passar direto para minha análise. Preparados? Então bora! Começamos a nossa jornada em um trem, onde tudo o que podemos fazer é observar toda a estrutura do local onde o personagem que controlamos trabalha, Black Mesa, um complexo reservado para pesquisas científicas localizado no deserto do Novo México. De cara, especialmente na época em que o jogo foi lançado, em 1998, o jogo já promete ser diferenciado, pois o personagem que controlamos não é um homem super mega forte, veterano do exército, ou um ninja com poderes sobrenaturais. Nós jogamos com um cientista, mais precisamente Gordon Freeman, um rapaz de 27 anos com um PhD em física teórica, formado no MIT. Após alguns minutos, conseguimos ver um homem de terno e gravata nos observando, provavelmente alguém de importância para o local. Ao chegarmos no setor onde Gordon realiza suas tarefas diárias, a área de materiais anômalos, recebemos a notícia de que estamos muito atrasados e precisamos vestir o traje de ambientes perigosos, ou o HEV Suit, e ir ao local de um experimento muito importante que irá acontecer em alguns instantes, onde o próprio Gordon irá participar ativamente. Um pouco depois, encontramos o Dr. Isaac Kleiner, o orientador de Gordon em toda a sua formação no MIT e a pessoa que o ofereceu o emprego em Black Mesa, além de Dr. Eli Vance, um grande amigo tanto de Gordon quanto de Kleiner. Recebemos a informação que um objeto muito precioso e importante será usado para o teste padrão dessa vez, e o administrador de toda a seção onde eles trabalham está esperando resultados conclusivos, pois usou muitos recursos para consegui-lo. Continuamos nosso trajeto até o local do experimento e recebemos a nossa primeira ordem, que irá exigir uma formação muito complexa: apertarmos o botão para o aparato ligar. Logo em seguida, é transmitida a informação que o objeto de teste, um cristal, chegou no local designado e que Gordon deve colocá-lo no aparelho. Quando fazemos isso, bom, só vendo para saber o que acontece. Standard insertion. Get away from the scene. Oh my God. Shut it down. Shutting down. Someone get him out of there and shut it down. It's not shutting down. Oh God! Pois é, acabamos de causar um desastre chamado de ressonância em cascata, abrindo diversos portais ao longo de todo o complexo e transportando várias criaturas alienígenas vindas do outro lado do portal junto. Quando voltamos ao local onde Eli e Kleiner estavam, recebemos a nossa primeira missão. Precisamos sair de Black Mesa e avisar as autoridades que centenas de cientistas, guardas, engenheiros, etc. estão presos dentro de Black Mesa. Conforme progredimos em nosso objetivo, encontramos um dos seres alienígenas, as Red Crabs, acopladas na cabeça de um pobre cientista, transformando-o em uma espécie de zumbi. Sorte que, alguns segundos depois, encontramos um guarda armado que nos ajuda. Voltamos ao local do início do jogo e é pouco depois que encontramos a arma icônica de Gordon, o Pé de Cabra. Ao longo dessa parte, precisamos batalhar contra as diversas formas de vida estranhas, entre elas os Vortigaunts. Atravessamos áreas extremamente radioativas e perigosas, conseguindo sobreviver, pois estamos usando o traje que é feito exatamente com o propósito de criar um escudo contra qualquer tipo de radiação, além de prover assistência ao usuário contra qualquer efeito maléfico.
Depois de percorrermos um bom trecho, recebemos a notícia de que o exército está chegando no local para salvar os empregados de Black Mesa e destruir todas as ameaças de outro planeta. Para a infelicidade de Gordon e dos cientistas, porém, descobrimos que na verdade a intenção do governo americano ao mandar esse time, designado como a Unidade de Combate contra Ambientes Perigosos, ou a HECU, era, além de destruir todas as ameaças alienígenas, de matar todas as testemunhas do evento, e isso inclui, obviamente, nós. A partir desse momento, Gordon precisa batalhar contra seres hostis de outro lugar do universo e também contra o exército. O protagonista consegue chegar na superfície, porém o exército já havia tomado conta de todo o local. E pior, estava realizando diversos bombardeios de artilharia contra locais infestados de criaturas alienígenas. Devido a esse fato, Gordon é forçado a retornar ao ambiente subterrâneo, porém recebe uma notícia. Alguns membros que sobreviveram do Complexo Lambda talvez consigam fechar os portais, acabando com a invasão. Logo, a nossa missão muda. Precisamos agora chegar no Complexo Lambda. Após um grande progresso do jogo, um segurança diz que o time restante do Complexo Lambda precisa lançar um satélite em órbita para conseguir fechar os portais. Chegamos ao local de lançamento, ligamos diversos aparatos e finalmente fazemos com que o satélite suba. Além disso, Gordon percebe que virou agora alvo prioritário da HECU, colocando diversos soldados a qualquer local que o protagonista vá. Em seguida, encontramos os agentes Black Ops, soldados extremamente eficientes e rápidos que são enviados a Black Mesa para fazer o que a HECU não conseguiu, matar todos os cientistas e criaturas alienígenas. Porém, o principal objetivo na verdade é outro, armar uma bomba nuclear para destruir toda a região. É nesse capítulo, na verdade, que os soldados conseguem capturar Gordon, porém ao invés de levarem seu corpo inconsciente para seus comandantes, decidem jogá-lo em um compactador de lixo. Conseguimos escapar no último segundo, recuperamos nossas armas e continuamos com a nossa missão de chegarmos no Complexo Lambda. Após muito esforço e guerra, conseguimos alcançar o complexo, descobrindo que o local do outro lado dos portais é Shen, que na verdade se pronuncia Zen. Quem falou foi o criador da história, quem quiser reclama com ele. Um local entre duas dimensões que na verdade serve como uma espécie de conexão entre elas. Além disso, o Complexo Lambda já havia ido a Zen diversas vezes através de suas pesquisas com teletransportes, e as criaturas presentes agora em Black Mesa não são muita surpresa para os cientistas de lá. Esses cientistas que sobreviveram contam a Gordon que a tentativa de neutralizarem os portais através do satélite falhou, pois algum ser muito poderoso em Zen está impedindo o fechamento deles. Devido ao fato de Gordon estar usando o traje de ambientes perigosos, a sua nova missão é ir até Zen e matar essa criatura, fazendo finalmente com que as consequências da ressonância em cascata terminem. Ao chegar na nova dimensão, Gordon observa um ambiente muito bonito, porém extremamente perigoso, com cientistas usando o mesmo traje que ele, mortos. Ao progredirmos, encontramos um ser vivo que aparentemente é o estágio de vida final das Headcrabs, a Gonarch. Ao matarmos essa criatura, chegamos em um local onde alguns membros do exército de Zen estão sendo clonados. Além disso, é nesse momento que percebemos que os Vortigaunts na verdade são criaturas inerentemente boas, porém estão sendo de fato escravizados e indo à batalha forçados através de algum mecanismo mental efetuado pelo líder do local, o Nihilant. O último local do jogo é onde batalhamos finalmente contra esse ser, onde vencemos e somos teletransportados para fora de sua caverna, até que... Gordon Freeman in the flesh. Or rather, in the hazard suit. O Homem de Terno do início do jogo aparece, aparentemente congelando o tempo e dizendo que Gordon tem potencial ilimitado e que seus empregados o autorizaram a oferecer um emprego ao cientista de 27 anos. Na última cena, esse ser conhecido como G-Man te dá duas opções. Ou você aceita a oferta e o jogo acaba dizendo que Gordon foi contratado, ou você não aceita e G-Man diz que irá oferecer uma batalha que Gordon não consegue vencer, insinuando que Gordon irá morrer. O final canônico, ou o final que é considerado para a sequência da série, é a que Gordon aceita. E é assim que termina o primeiro jogo.
Algo que passou a ser aceito pela comunidade é que Nihilant era o último membro de sua espécie, que foi quase extinta ao entrar em confronto com uma organização interdimensional extremamente poderosa, chamada Combine. Pois é, depois de Gordon matar o Nihilant, os portais decorrentes da ressonância em cascata se fecham, porém não para sempre. A Terra passa a sofrer diversas tempestades de portais, que são meio que mini-ressonâncias em cascata. Isso chama a atenção dos Combine, fazendo com que depois de pouco tempo após o desastre em Black Mesa, a Terra fosse atacada pelo gigante exército desse Império Galáctico, em uma guerra que ficou conhecida como a Guerra das 7 Horas, que simboliza o tempo que foi necessário aos Combine para conquistarem o planeta inteiro. Na realidade, o antigo administrador de Black Mesa, Dr. Wallace Breen, negocia os termos de paz rendendo a raça humana e se tornando o representante dos humanos perante esse império, que significa que ele era um fantoche. Os Combine tomam conta do planeta inteiro, drenando grande parte da água dos oceanos e fazendo com que a população se concentre em centros urbanos, que passam a ser designados apenas por números, como Cidade 17, 13, 14, etc. É nesse contexto, e 20 anos depois do domínio dos Combine, que Half-Life 2 começa. Algo extremamente interessante é que, sem o domínio de Nihilant sobre eles, os Vortigaunts agora são completamente amigáveis, e na verdade são os maiores aliados da raça humana contra os Combine. Rise and shine, Mr. Freeman. Rise and shine. G-Man nos deixou 20 anos congelados no espaço-tempo, ou seja, não vivemos nada dos 20 anos passados. Agora, ele nos acorda e diz que o homem certo no lugar errado pode fazer uma grande diferença no mundo. Não sabemos exatamente o que precisamos fazer, só que agora estamos em um mundo opressor onde a raça humana se reduziu a nada mais que subordinados de um império maior. Somos colocados por G-Man em um trem, igualmente ao início de Half-Life 1, com destino à principal cidade da Terra no momento, a Cidade 17. Ao andarmos um pouco, somos interceptados por um guarda, que logo depois se revela como sendo Barney, o antigo segurança de Black Mesa e amigo de Gordon. O cientista logo recebe a missão de encontrar o esconderijo de Dr. Kleiner e de lá iriam decidir o que fazer. No caminho, podemos observar a grande citadela dos Combine, sendo a principal base de operações do Império na Terra. Gordon acaba caindo em uma armadilha dos CPs, ou Guardas da Proteção Civil, mas é salvo de última hora por Alyx, a filha de Eli Vance. Ambos chegam no esconderijo, onde Dr. Kleiner tem a intenção de mandar Alyx e Gordon através de um portal desenvolvido por ele mesmo para um local de pesquisa científico escondido chamado Black Mesa Leste, liderado pela Resistência, um grupo contra os Combine que opera em segredo. Alyx consegue ser teletransportado e chegar no local, porém Gordon sofre um acidente devido à Headcrab de estimação de Dr. Kleiner, a Lamar, interromper o processo do portal. Gordon aparece em diversos locais diferentes brevemente, sendo um deles a sala do agora líder da humanidade, Wallace Breen, causando grande alarme e fazendo com que os Combine entrem em um estado de locomoção e pressionem contra a Resistência. Gordon agora precisa chegar por si só a Black Mesa Leste, mas conta com a ajuda de diversos membros da Resistência, que chegam até a se sacrificar por ele, considerando que o cientista é visto como um herói de Black Mesa e a pessoa que salvou toda a humanidade contra Zen. Depois de muita ação e um grande percurso, conseguimos chegar em nosso destino encontrando nosso velho amigo Eli, Alyx e também Judith Mossman, uma cientista que não conseguiu trabalhar em Black Mesa, pois Gordon conseguiu a vaga em seu lugar. Há uma breve discussão entre Alyx e Judith, mas para evitar mais treta, Alyx nos leva ao Ferro Velho, onde encontramos Dog, o robô feito para protegê-la. Porém, os Combine fazem uma ofensiva em Black Mesa Leste, atacando o local e separando Gordon e Alyx, além de fazer com que Gordon não tenha opção a não ser atravessar Ravenholm, uma cidade que já foi utilizada por refugiados, mas agora é completamente abandonada e cheia de zumbis. Conseguimos atravessar o local com a ajuda de um padre que continuou mesmo depois da destruição da cidade e recebemos de Alyx a notícia de que Eli foi capturado pelos Combine na ofensiva Black Mesa Leste e está sendo levado a uma antiga prisão de alta segurança, agora usada para outras atividades muito mais terríveis dos Combine. Precisamos então atravessar a costa da cidade 17 e nos encontrarmos com Alyx na entrada da prisão, chamada Nova Prospect, e resgatarmos Eli. Novamente, depois de muita treta, conseguimos chegar no local e descobrimos na verdade que Judith era uma agente dupla, trabalhando para os Combine e teve grande parte na captura de Eli Vance. Alyx consegue encontrar Eli e o envia para uma sala que contém a recém-tecnologia de portais dos Combine, com a intenção de mandar Eli para o teletransporte de Kleiner na cidade 17. Porém, Judith intercepta o código, fazendo com que Alyx envie não só Eli, mas também Judith para a Citadela, o local de mais alta segurança dos Combine.
Então, Alyx precisa agora armar o portal para ir junto com Gordon à cidade 17 e a partir de lá bolarem um plano para resgatarem Eli. Conseguem se teletransportar, mas o teletransporte dos Combine entra em um loop, fazendo com que a viagem de Alyx e Gordon demore uma semana, e também causa a explosão de Nova Prospect. Ambos descobrem que a destruição da prisão foi vista como um sinal para a revolta da humanidade contra seus opressores, começando uma guerra intensa, sendo o principal foco a cidade 17. Gordon e Alyx prosseguem no meio da zona de guerra da cidade, porém, infelizmente, Alyx é capturada pelos Combine e levada também para a cidadela. Após muita destruição e morte, e com a ajuda de Barney e Dog, Gordon consegue infiltrar a grande estrutura dos Combine, porém a única maneira de se chegar nos escritórios de Wallace e Brim e soltar Eli e Alyx é ser capturado de propósito, e é exatamente isso que Gordon faz. Com Gordon, Alyx e Eli presos, Brim pretende usá-los para neutralizar por completo a resistência, mas Judith muda de lado de última hora, soltando os três. Infelizmente, porém, Brim consegue escapar e parte para armar um plano, com uma estranha criatura que sugere um corpo hospedeiro, pois o administrador iria entrar no portal dos Combine indo até o planeta original do Império, e o corpo humano não sobrevive àquelas condições. Brim tenta entrar no teletransporte, porém Gordon consegue destruí-lo antes, matando Brim e causando uma grande explosão, até que... Time, Dr. Freeman? Is it really that time again? G-Man julga que a missão de Gordon por enquanto foi cumprida e que o cientista deve voltar ao estado de prisão no espaço-tempo. No início do episódio 1 de Half-Life 2, porém, descobrimos que... G-Man então vai conversar com Gordon, porém é impedido pelos Vortigaunts que salvam o protagonista do domínio do Homem de Terno. O restante da história não será relevante para o ponto desse vídeo, então eu vou parar por aqui. A pergunta que eu faço para vocês depois de tudo isso é: quem é G-Man? O que ele quer? Por que o título do jogo é Half-Life ou Meia Vida? E o que tudo isso significa para nós, no mundo real? Aqui entram as minhas teorias sobre tudo isso e como elas são na verdade alegorias à nossa realidade e às nossas vidas. G-Man não é uma pessoa ou um ser vivo no sentido convencional. Na verdade, ele é uma força da natureza que tenta fazer com que o curso de todos os eventos seja direcionado a um determinado caminho. Ou seja, ele é um simbolismo para representar que a humanidade, através de Gordon, não tem algo que nós chamamos de livre-arbítrio. Além de G-Man, o universo de Half-Life demonstra esse fato usando Nyland escravizando os Vortigaunts e também ao fato de que toda a raça humana passa a um estado completamente oprimido quando os Combine dominam nosso planeta. Então temos aqui dois níveis de uma perda de livre-arbítrio na verdade. O primeiro nível, e talvez o mais perceptível à primeira instância, é o social. Seja através de propaganda, condições sociais, dominação cultural, opressão e etc., o ser humano que nasce na Terra depois da dominação dos Combine não tem a possibilidade nem de demonstrar um falso livre-arbítrio, ou seja, a falsa sensação que temos controle de nossas decisões. Desde o momento que uma pessoa pisa, seja na cidade 17 ou em qualquer outro lugar, sua designação social já é um caminho completamente traçado. Ou você será um cidadão que vai fazer o que o Império Maior manda você fazer, ou você vai ser da Resistência e provavelmente vai morrer cedo em alguma batalha. Quando o Vortigaunt que tudo sabe diz: With you besides us, the talisman of victory, the day of freedom draws nigh. Com você do nosso lado, um talismã da vitória, o dia da liberdade se aproxima, apesar de ter um significado direto de Freeman ajudar a humanidade a expulsar os Combine, na verdade a liberdade talvez seja exatamente a possibilidade de que podemos voltar a ter nem que seja um falso livre-arbítrio. Eu digo falso, pois provavelmente depois dos Combine serem derrotados, a humanidade vai formar uma nova estrutura social, e por natureza, uma estrutura social já nos limita em relação à liberdade de pensarmos e fazermos o que nós quisermos. Mas já é melhor do que um guarda chegar na sua frente e fazer... O segundo nível é o universal, que representa algo mais metafísico. Os Vortigaunts, na minha opinião, têm algo na natureza que é conhecido como uma mente coletiva, ou seja, todos os Vorts estão intrinsecamente conectados por uma só consciência. O mais interessante é que esta fala: Could you but see the eyes inside your own, the minds in your mind, you would see how much we share. Se você pudesse ver os olhos dentro de você, as mentes dentro de sua mente, você veria o quanto nós compartilhamos.
ela está nos dizendo que os humanos também têm exatamente essa conexão, porém nós ainda não conseguimos percebê-la. É como se fosse um próximo nível de consciência. E se essa consciência universal compartilhada fosse exatamente o que chamamos de livre-arbítrio? Que quando uma raça consegue vencer seus próprios demônios e atingir o nível completo de conexão e entendimento do universo, é apenas nesse momento que conseguimos obter a tão aguardada e gloriosa liberdade completa. D-Man é só um obstáculo para a raça humana. Se conseguirmos através de Gordon vencê-lo e através da resistência vencer os Combine, como uma barreira no paradoxo de Fermi, finalmente upamos como uma espécie e como consciência. Tudo isso responde também o porquê do nome do jogo ser Half-Life, ou meia-vida. No universo criado nessa franquia, a raça humana não consegue viver uma vida completa, com total liberdade. Vivemos apenas uma meia-vida, cheia de opressão vinda de todos os lados. A missão do jogo é de conquistarmos o controle de nossa consciência e de subjugarmos os nossos dominadores, seja mentalmente ou socialmente. Assim como no jogo, as nossas vidas, no nosso universo real, estão em constante conflito sobre a questão de: será mesmo que nós somos livres para escolhermos qualquer caminho sobre qualquer coisa? Esse assunto de livre-arbítrio já é antigaço quando estudamos isso aqui no nosso mundo real. Desde a época da Grécia Antiga, diversos filósofos deram seus pitacos nesse tema, indo desde Aristóteles até Epiteto. Então acho que é seguro dizer que muita gente já pensou nessa questão. Na verdade, um dos grandes debates na história da filosofia e até certo ponto da ciência foi o seguinte: se o determinismo é o que reina no nosso universo, ou seja, a crença de que alguma coisa acontece apenas devido a uma causa já existente, então será que temos livre-arbítrio? Pois qualquer coisa que iremos fazer vai acontecer única e exclusivamente devido a uma causa, e não devido à nossa liberdade de fazer essa coisa. O movimento que prega que se o determinismo é real, então não temos livre-arbítrio, ficou conhecido na história como o incompatibilismo. Enquanto o movimento oposto, que prega na verdade que o determinismo pode ser real e o ser humano pode também ter livre-arbítrio, ficou conhecido como compatibilismo. Outra questão um pouquinho mais polêmica é o paradoxo do livre-arbítrio, ou o fatalismo teológico. Se nós fizermos a suposição que existe algum ser que tem consciência, que criou o universo e tudo contido nele, e que é onisciente, é contraditório então afirmarmos que temos liberdade de tomarmos qualquer escolha em nossas vidas. Isso porque esse ser já sabe exatamente qual escolha você irá tomar, fazendo com que não importa qual escolha que você tome, o fato de que você iria escolher ela vira uma obrigação universal, não sendo livre e sim obrigatória. Para resumir em poucas palavras de um jeito mais fácil, nós não temos liberdade de escolha, pois já existe um ser que sabe exatamente o que você vai escolher antes mesmo de você escolher, supondo que esse ser exista, claro. Óbvio que temos um argumento de oposição, ou seja, que tenta justificar que não tem nada a ver. Muitos filósofos e escritores, inclusive o C.S. Lewis, escritor das Crônicas de Nárnia, usaram a ideia de que esse criador, no caso de C.S. Lewis, Deus, não está na linha de eventos que nós estamos presentes, tipo essa na tela. Na verdade, ele está fora da linha do tempo, e portanto não sabe o futuro e todas as nossas possíveis ações, e sim apenas as observa. O agora para esse ser é qualquer momento, seja passado, futuro ou presente. Portanto, não faz sentido falarmos que ele prevê alguma coisa, porque prever é a ideia que a partir do presente você vê o futuro. O futuro, no caso dele, é agora, então é como se Deus, ou seja lá o que você queira chamar, estivesse vivendo suas decisões junto com você, e não prevendo o que você vai fazer, fazendo com que sim, você tenha liberdade de escolha. Ok, eu falei, mas não respondi. Nós temos liberdade de escolha ou não? Olha, eu vou dar a minha opinião assim como eu fiz quando eu estava explicando as minhas teorias sobre Half-Life. Nós não temos liberdade de escolha ou livre-arbítrio simplesmente devido ao sistema social e educacional que nós vivemos hoje em dia. Desde as primeiras civilizações humanas, o modelo de hierarquia estava lá presente. Ou seja, coisas que logo no nascimento nós não temos escolha, nós simplesmente nascemos em uma determinada classe social. Agora pensa, por exemplo, na escola. A intenção, claro, é daquele ambiente ser algo que te passa, além de matérias específicas, ensinamentos sobre a vida no geral. Mas, infelizmente, sabemos que não é isso que acontece, apesar de que sim, a escola mesmo com todas as suas falhas é muito importante. Mas, quando você é criança, você tem a escolha de ir ou não na escola? Não, quem tem essa escolha é sua família. Durante 12 anos da sua vida, você deve ir, seja obrigado ou não, em um ambiente que você deve gostar ou não. São essas obrigações que são completamente impostas ao ser humano devido à sociedade em que vivemos. Observe que eu não estou falando se isso é bom ou ruim, é apenas uma observação. Saindo da nossa infância e adolescência, indo à vida adulta, nós temos uma escolha, que é trabalhar ou não. Podemos simplesmente esquecer disso tudo e ficar em casa assistindo TV, mas a coisa que nos garante acesso básico à sobrevivência é algo que nós demos o nome de dinheiro. E esse negócio só chega se trabalharmos. Então, você concorda que essa escolha se torna completamente simbólica? Você vai escolher morrer de fome ou trabalhar e conseguir o mínimo do mínimo para você e sua família?
Não, é algo completamente unilateral. Portanto, nós estarmos inseridos nesse modelo social já é algo naturalmente forçado, exatamente pois nós temos no máximo o poder de uma falsa escolha. Nunca temos liberdade completa. Forças externas que complementam a sociedade em que vivemos tiram o nosso livre-arbítrio em nome de uma autoproclamada ordem social. Bom pessoal, esse vídeo é bem denso de conteúdo, então se você tem alguma dúvida ou alguma teoria própria sobre qualquer coisa que eu falei aqui hoje, sinta-se livre para comentar aqui embaixo. Por hoje é só. Se você gostou do vídeo, compartilhe com seus amigos, família e etc. Se você tiver disposição financeira, considere nos apoiar no Apoia-se. Obrigado e até a próxima.